discover a fair parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me. Na prisão, as ilusões podem oferecer conforto. Para um mágico enganar seu público, seu engano deve passar despercebido, e para isso, ele cria uma distração que desvia a atenção da realidade. Enquanto o público está em transe, o ato enganoso é praticado, e para o tolo, a realidade torna-se então, inexplicavelmente construída, em cima de uma mentira. Isto é, até o tolo acordar, e reconhecer a verdade do fato que ele foi enganado. Manter a crença na ilusão, muitas vezes, é mais reconfortante para alguns, do que reconhecer os segredos do mágico. Vivemos em um mundo de ilusão. Assim, muitas das preocupações que ocupam a mente, e as tarefas que preenchem nosso calendário, surgem a partir de impulsos plantados para nos tornarmos alguém, ou algo que não somos. Isto não é acidente. À medida que somos doutrinados para esta cultura autoritária, corporativa, consumidor, que hoje domina a raça humana, somos treinados e certos aspectos da nossa sociedade são verdades intocáveis, e são preferidos, ao invés de modos particulares de ser e de agir. Psicopatas enfraquecem as pessoas desta forma. Eles descontrolam as pessoas, inserindo, sem cessar, sugestões que visam abalar a autoconfiança e a confiança no futuro. Eles olham para você de edifícios altos, fazendo você se sentir pequeno, sugerindo que você não é sexy o suficiente, e que toda a diversão está acontecendo em outro lugar. Eles estão na TV, fazendo sua namorada se sentir inadequada. Eles têm acesso à mais sofisticada tecnologia que o mundo já viu, e eles intimidam você com ela. Eles são os anunciantes que estão rindo e manipulando você. Publicidade é apenas a ponta do iceberg. Quando olhamos mais, vemos que a organização geral da vida é centrada em torno da busca de ilusões e obediência automática às instituições, ideias que não são nada do que parecem ser. Estamos em um sentido muito real escravizados. Muitos chamam esse sentimento, um tanto intangível, de opressão da Matrix, um sistema de controle total, que invade a mente, programa o comportamento de indivíduos, de acordo com uma versão conformista da corrente principal da realidade. Não importa o quão perversa seja, ela sempre ganha. Relacionado. Os 7 pilares da Matrix. A mais grandiosa das ilusões que nos mantém escravizados à Matrix, e que mantém muitos de nós ainda em transe, são descritas a seguir. 1. A ilusão da lei, da ordem e da autoridade. Para muitos de nós, seguir a lei é considerado uma obrigação moral, e muitos de nós fazem isto com prazer, embora a corrupção, o escândalo e a maldade demonstrem repetidamente que a lei é bastante flexível para aqueles que têm músculos para dobrá-la. A brutalidade policial, e os crimes cometidos por desajustados, policiais e políticos, é galopante. Os tribunais sempre favorecem os ricos e poderosos. Nós podemos até perder mais tempo da nossa vida privada, graças à intrusão da vigilância do Estado. E o tempo todo, a guerra permanente orwelliana, ilegal, imoral, vigorando no segundo plano da vida, assassinando e destruindo nações e culturas inteiras.
A ordem social não é o que parece, pois é inteiramente baseada em concordância, obediência e aceitação que são impostas pelo medo da violência do aparato governamental. A história nos ensina repetidamente que a lei é muitas vezes usada como um instrumento de opressão, controle social e roubo. Qualquer chamada das autoridades a este respeito é falsa, hipócrita e injusta. Quando a própria lei não segue a lei, não há ordem e não há justiça. A pompa e o aparato de autoridades são meramente uma ocultação da verdade de que a atual ordem mundial se baseia no controle não consentido, mas não percebido. 2. A ilusão da prosperidade e da felicidade. Adornar a si mesmo, com roupas caras, bugigangas, e coleções acumuladas de posses materiais que causariam a inveja de qualquer monarca do século XIX, tornou-se um substituto para a prosperidade genuína. Manter a ilusão de prosperidade, porém, é fundamental para nossa economia como ela é, porque sua fundação é construída sobre o consumo, a fraude do crédito e do débito. O próprio sistema bancário foi projetado de cima para baixo, para criar riqueza ilimitada para alguns, enquanto tributa por toda a eternidade o resto de nós. A verdadeira prosperidade é um ambiente vibrante e uma abundância de saúde, felicidade, amor e relacionamentos. À medida que mais pessoas percebem os bens materiais como forma de auto-identificação nesta cultura, nós escorregamos cada vez para mais longe da experiência da verdadeira prosperidade. 3. A ilusão da escolha e da liberdade. Leia entre as linhas e olhe as letras miúdas. Não somos livres, não por qualquer padrão inteligente. Liberdade e ter escolha, mas no mundo de hoje, a escolha passou a significar uma seleção entre as opções disponíveis, sempre dentro dos confins de um sistema jurídico, governamental e fiscal corrupto, sempre dentro dos limites das normas culturalmente aceitas e aplicadas. Basta olhar para a instituição da falsa democracia moderna, que encontramos um exemplo brilhante de falsas opções que parecem reais. Partidos políticos corruptos, arcaicos e entrincheirados, desfilam o orgulho e a esperança da nação, mas as vozes de terceiros e independentes são intencionalmente bloqueadas, ridicularizadas e jogadas para baixo. A ilusão de escolha e liberdade é um poderoso opressor, porque ela nos engana em sequências de pequenas leis intermináveis, nos fazendo aceitar as rédeas curtas, como se fossem características da liberdade. Múltipla escolha é diferente do que liberdade. A primeira é servidão fácil. 4. A ilusão da verdade. A verdade tornou-se um assunto delicado na nossa cultura, e nós temos sido programados para acreditar que a verdade vem da mídia, das celebridades e do governo. Se a TV declara que algo é verdade, então nós somos hereges, se acreditamos no contrário. A fim de manter a ordem, os poderes dependem do nosso consentimento à sua versão da verdade. Enquanto pensadores e jornalistas independentes alertam continuamente sobre as mentiras nas versões oficiais da realidade, a ilusão da verdade é tão poderosa que é preciso uma reviravolta pessoal séria para evitar a dissonância cognitiva necessária que funciona em uma sociedade que persegue abertamente falsas realidades. 5. A ilusão do tempo.
Dizem que o tempo é dinheiro, mas isto é uma mentira. O tempo é a sua vida. Sua vida é uma manifestação constante da evolução no agora. Olhando para além do mundo dos 5 sentidos, onde fomos treinados para nos mover de acordo com o relógio e o calendário, descobrimos que o espírito é eterno, e que cada alma individual é parte desta eternidade. A grande decepção aqui é o reforço na ideia de que o momento atual é de pouco ou nenhum valor, que o passado é algo que não podemos desfazer ou esquecer, e que o futuro é intrinsecamente mais importante do que o passado e o presente. Isto leva nossa atenção para longe do que realmente está acontecendo no agora, e nos direciona para o futuro. Ficamos completamente focados no que está por vir, e não no que acontece agora no presente. Somos presa fácil para os anunciantes e cafetões do medo, que turvam nossa visão do futuro, com todas as preocupações fictícias e imagináveis. Somos mais felizes quando a vida não nos coloca em uma caixa, quando a espontaneidade e o aleatório nos dá a chance de descobrirmos mais sobre nós mesmos. Desistir do momento presente, a fim de fantasiar sobre o futuro, é uma armadilha. Os imensos momentos intemporais de alegria espiritual que são encontrados na meditação silenciosa, são a prova de que o tempo é uma construção da mente do homem, e não necessariamente obrigatório para a experiência humana. Se o tempo é dinheiro, então a vida pode ser medida em reais. Quando os reais valem menos, assim seria a vida. Este é o engano total, porque a vida é na verdade absolutamente impagável. 6. A ilusão da separação. No nível estratégico, a tática de dividir para conquistar é um procedimento operacional padrão para os autoritários e exércitos invasores, mas a ilusão da separação é ainda mais profunda do que isto. Estamos programados para acreditar que, como indivíduos, estamos em concorrência com tudo e todos ao nosso redor, incluindo nossos vizinhos e até mesmo a Mãe Natureza. Nós contra eles ao extremo. Isto claramente nega a verdade de que a vida neste planeta é infinitamente interconectada, que somos todos um. Sem ar limpo, água limpa, solo saudável, e um sentido global vibrante da comunidade como um todo, não podemos sobreviver aqui. Enquanto a ilusão da separação parece nos confortar satisfazendo o ego e oferecendo uma sensação de controle, na realidade, só serve para nos escravizar e isolar. Relacionado. Como bater e sair da Matrix. Conclusão. As grandes ilusões aqui mencionadas foram encenadas diante de nós, como uma campanha para incentivar a concordância cega para as maquinações da Matrix. Em uma tentativa de nos incapacitar, eles exigem a nossa concordância e obediência, mas não podemos esquecer que tudo isto é apenas uma estratégia de vendas elaborada. Eles não podem vender o que não temos interesse em comprar.